queria saber, cara, eu fiquei muito curioso, eu fiquei muito feliz quando você fez parte lá da tradução do jogo, né? Que você foi mencionado lá nos créditos, foi algo que você partiu por conta própria. Conta como é que foi esse negócio aí. Você falou assim, pô, eu preciso colocar isso em português. Como é que foi essa ideia? Você falou... Quando eu tava fazendo a primeira temporada, tinha muita gente que tinha dificuldade porque o jogo era inteiramente em inglês, né? E eu pesquisei pra ver se tinha alguma forma de deixar o jogo em português, se já tinha alguém fazendo isso. E nos fóruns do jogo tinha um projeto de tradução e era para várias línguas, só que ele era uma modificação do game, tinha que colocar um mod para traduzir, então tinha que colocar vários arquivos nos locais certos, nas pastas certas para ele traduzir, só traduzia pouca coisa, ele não traduzia o game inteiro, porque o próprio desenvolvedor do jogo ele falou que muitos dos textos eram imagem codificados, eles eram tipo, ele chama de hard coded, né, que é direto no código, então não tinha um código que modificasse o que é mostrado na tela. Uhum. Então, para modificar algumas outras coisas, você teria que entrar no game, nos arquivos do game e mudar texto por no próprio texto. código. Só que aí a nossa língua tem acento, tem um monte de coisa que pode dar erro na programação. Então, por isso que demorou tanto assim para eles fazerem um sistema mais fácil, né? E naquela época eu entrei no fórum e o pessoal tava com um projeto de traduzir para português. Aí eu conversei com o cara, falei se estava ainda ativo. E eu perguntando como que fazia. Eu falei, eu vou começar a tradução do zero. Eu peguei só um mod, como que ele modificava os arquivos, né? E eu peguei e comecei a escrever a tradução do zero. Tradução da descrição das peças, o nome das peças. Eu fui fazendo desse modo, usando aquele mod, o tanto quanto deu. Porque o projeto estava parado faz muito tempo, o cara não respondia mais nada. Eu falei, tem ninguém fazendo, eu vou pegar e começar do zero, né? Uhum. E eu passei até um momento em que começou a ter uma grande importância isso aí no jogo. Eles modificaram o game para poder dar suporte a traduções, né? Então agora não era mais o texto preso dentro do game, tinha uma programação que controlava o que era mostrado. Eu falei, agora vai ficar melhor, porque vai ter os arquivos separadinhos lá. Busquei aquele monte de arquivo de tradução e... Era um arquivo só que era dicionário, e aí você colocava dicionário de inglês para, por exemplo, português BR, e você tinha todos os termos de onde aparecia ou a tradução, e você escrevia tudo na frente e ele mostrava no jogo depois, que é aquele erro de autolock que aparece em alguns jogos, né? Quando você entra no Kerbal aparece autolock, quer dizer que ele não está conseguindo buscar o texto da tela no arquivo. E aí eu fui traduzindo, eu traduzia às vezes no trabalho, escrevendo lá, traduzia alguma linha. E algumas coisas eu deixava em inglês porque o pessoal acostumava mais com o inglês, né? KSC, Sim. Ou o nome dos planetas e tal. E eu sei que no final da tradução do arquivo foram mais ou menos 8.096 linhas. É isso que eu ia perguntar. De texto. Caramba, velho. É muita linha de texto, cara. Nessas linhas, algumas linhas eram tipo uma palavra, tipo Centro Espacial Kerbal, você colocava 3 palavras, beleza. Outras era a descrição da peça, então tipo tinha 5, 7 linhas de descrição, só que conta como uma linha só, porque é um arquivo de programação, né? Uhum. Então se for ver o tanto que eu digitei lá de palavras, foi um monte mesmo. Um monte de coisa. Caramba, velho. E como é que foi? Como é que eles entraram? Depois de muito tempo desse arquivo ficar disponível, do pessoal fazer download, fazer o episódio para eles instalarem, né? Aí começou a ficar famosa a tradução, porque todo mundo que instalava, às vezes colocava a tradução vindo pelo meu episódio. Aí eu voltei no fórum, falei, eu fiz a tradução dessa forma, coloquei um link lá. O pessoal começou a baixar, aí chamou a atenção do pessoal da Squad. Eles vieram conversar comigo por e-mail, mandaram e-mail para mim. Nossa. E eu mandei o dicionário e as imagens que eu também tinha modificado, porque no jogo tem... os boosters, eles têm lá escrito carregado, né? Eu tinha modificado no Photoshop. Ó, você fez até no Photoshop também? Cara, que Eu tinha trabalho. modificado. Tinha um monte de piadinha no jogo, cara. É muita coisinha legal. Você entra dentro da cabine e você vê os textos zoando lá que esqueceu a fita, tipo, fita crepe para aprender alguma coisa. Tem um monte de coisinha interessante assim que você acaba perdendo por não saber inglês, né? Uhum. E eu traduzi isso aí também do texto e mandei para eles.
Aí responderam lá, vamos tentar colocar ela como se fosse tradução oficial, a hora que lançar a atualização de tradução. Eu falei, nossa, pra mim tá ótimo. Aí eles colocaram e me mandaram uma camiseta dos três Kerbals lá. Uns Jeb e o Bob e o Bill pra montar de papel. E um Cara, livrinho da Making History, que era, na época, eu acho que eles iam lançar Making History e tinha lá o livrinho encartelado. caramba.